Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, que teu Santo Espírito seja conosco nos momentos que se seguem. E em suas bênçãos agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana envolve um aspecto fundamental para o qual nós somos criados, a raça humana, todo o universo, né? Que é a adoração para toda a vida. E o que significa adorar? Nós vamos entender um pouco, né, que adorar envolve várias, como é que eu vou dizer, várias facetas, ou seja, várias perspectivas, né, do que o que significa a palavra adorar. Uma delas é louvar. Salmo 104, verso 33 diz: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então, cantar aqui é fazer uso da voz, né, fazer uso da mente, de forma racional, de forma que nós entoamos, né, louvores, cânticos a Deus, reconhecendo quem é Ele, a importância dele para nós e as coisas que Ele nos faz, né? Salmo 109:30 diz um pouco mais assim: Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Então, parte da adoração, parte do louvar envolve, né, a cantar, usar a voz, né, a capacidade da voz que Deus nos deu. Louvá-lo-ei entre a multidão. Outra parte também é expressar isso sozinho e também no meio das pessoas. Por que eu digo isso? Porque Salmo 115, verso 17, nos diz assim: os mortos não louvam o Senhor. Então, alguns falam que os mortos, né, quando morrem, vão para o céu, ou que eles também assumem um estado, né, imortal. Só que a Bíblia diz que os mortos não têm essa característica, capacidade. Na verdade, eles não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Na verdade, eles estão em descanso, eles não estão mais existindo, os mortos, até que Jesus volte e os ressuscite. É isso que a Bíblia revela sobre a morte. Salmo 148, verso 2 a 5 diz assim: Louvai todos os seus anjos. Então, os anjos também receberam essa capacidade de louvar a Deus. Louvai todos os seus exércitos. Então, tem exércitos aqui que são fossem, né, companhias, né, formações, né, e coisas que Deus criou. E aí Deus coloca aqui algo interessante, né? Louvai o sol e a lua. Então, sol e lua não tem voz. Pelo menos nós não conseguimos perceber até hoje, né? Sol e lua com essa capacidade de ter voz. Então, o louvar não é somente cantar, né? Então, a gente vai ter que entender mais o que significa louvar. Louvai todas as estrelas luzentes. Também elas não têm voz, né, como nós temos. Louvai os céus dos céus, né, que aqui pode envolver, né, toda a criação de Deus, então pode ter também criaturas, né, com a capacidade, né, de ter voz. Mas aqui novamente fala, as águas que estão sobre os céus. Então tem águas sobre os céus, né? E alguns acham que não, né? Alguns acham que essa água são as nuvens, né? Só que a Bíblia mostra, né, que as nuvens acima de nós chamamos firmamento, né? Abaixo das nuvens tem um firmamento, né? Tem um firmamento, né, acima das nuvens e aqui está dizendo sobre os céus ainda existe água, existem águas. Louvem o nome do Senhor. Por que que nós devemos louvar? Pois mandou e logo foram criados. Então nós devemos louvar a Deus. E esse louvar aqui envolve reconhecimento, envolve existir e para cumprir o propósito de Deus. O louvar e dar glória estão muito unidos, ou seja, atrelados um ao outro. Dar glória e louvar significa que cumprir o propósito para o qual Deus te trouxe a existência. Isso é louvar, isso é dar glória. Por isso que aqui Deus está dizendo que o sol e a lua louvem a Deus, porque se eles estão cumprindo o propósito de Deus, eles estão louvando. As estrelas da mesma forma, né? As águas que estão acima dos céus também da mesma forma. E nós, se nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos trouxe a existência, nós também estamos louvando e adorando a Deus. E aqui, Salmo 139, 14, 16 explicam: Eu te louvarei porque de um modo assombroso, tão maravilhoso fui feito. Então, esse modo até hoje nós não entendemos, apesar, né, de forma ampla e completa. A medicina, a ciência tem progredido, tem conhecido muitas coisas, e quanto mais estuda, mais vê que os sistemas são altamente complexos. E aqui já diz que é um modo assombroso. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Então,
quando a gente começa a ver, né, a microcosmo, macrocosmo, e a micro no sentido menor do que nós conseguimos perceber, e macro, né, acima das dimensões que nós conseguimos, né, visualizar. Então diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi feito. Então, quando a gente estava, alguns dizem aí, né, que a favor do aborto, a favor, né, de morte de crianças, né, depois de 5 meses, em alguns casos até 9 meses. Então aqui diz a Bíblia claramente que quando a gente é o feto, né, se forma, Deus já está nos acompanhando. Diz aqui: meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, não tinha forma ainda. Mas Deus já sabia que a gente existia, né? Ou seja, a criança, quando é concebida, para Deus ela já existe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então a gente tem que ter muito cuidado se nós venhamos apoiar o aborto, né, de forma, né, e matar de forma planejada. Existe o aborto, né, de forma que ocorre, né, não vou dizer que é natural, mas ocorre o aborto devido a complicações no parto, né, complicações no processo de gestação, e aí isso aí não é planejado, não é algo que Deus, né, esteja a contrário, é algo que acontece dentro da realidade do pecado. Mas você fazer de forma planejada, tenhamos muito cuidado. E nós estamos participando, podemos estar participando da morte de inocentes. Então aqui, levante as mãos no santuário. O que é santuário? Santuário, a Bíblia diz que o santuário era um lugar, né, que Deus habitava no meio do povo. Também Deus diz que nós somos santuário do Espírito, de Deus, né, do Espírito Santo. Então, santuário é um lugar onde Deus se faz presente. Então, Salmo 134, verso 1 diz: eis aqui, bendizei a Yahvé todos vós. Bendizer, ou seja, falar bem, é conhecer a bondade de Deus. Todos vós, servos de Yahvé, que assisti na casa de Yahvé todas as noites. Então, aqui existia, né, o santuário naquela época, e existiam pessoas que trabalhavam, né, no santuário todas as noites, e aqui está sendo recomendado para que eles bendizem a Yahvé todas as noites, estando na casa de Deus. Então, nós temos a oportunidade também de irmos, né, nos reunirmos com a congregação, com o povo de Deus e adorar, louvar a Ele, bendizer a Ele também. Salmos 18, verso 1 a 3 diz: eu te amarei, ó Yahvé, fortaleza minha. Amar é uma escolha. E amar aqui não implica, né, sentimentos bons ou sentimentos ruins. Às vezes você ama e tem bons sentimentos, às vezes você ama e tem sentimentos ruins. Amor é uma escolha. Diz: o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte. Então nós temos que entender que, acima de todas as dificuldades, problemas, Deus é uma rocha, um lugar onde nós temos segurança. Também o nosso Deus é o meu libertador, ou seja, nos liberta. O meu Deus, a minha fortaleza, ou seja, nos dá proteção. E em quem confia, ou seja, se tudo estiver ruim, todos os problemas estiverem acontecendo na tua vida, alguém ainda você pode confiar em Deus. O meu escudo, ou seja, no momento de crise, de dificuldade, de adversidade que você venha passar na vida, Deus serve para você como escudo. Escudo é o quê? Te defende. A força da minha salvação, meu alto refúgio. E às vezes Deus te coloca no lugar alto, né, para te proteger dos problemas. Então nós temos que aprender a invocar o nome do Senhor, que é digno de louvor e adoração. E ficarei livre dos meus inimigos. Então a gente tem inimigos, né? Ocultos e inimigos declarados. E esses inimigos nós temos que orar a Deus, invocar a Deus para Deus nos livrar dos inimigos. Salmo 36, verso 1 a 3 diz assim: a transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração. Então o ímpio, eu já expliquei o que significa ímpio, né? Se você ainda não lembra, a Bíblia diz que o ímpio é aquela pessoa que se opõe a Deus de forma consciente. Então, a transgressão do ímpio diz no íntimo do teu coração. Ele diz o quê? Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, o ímpio não tem temor de Deus. Há temor a Deus, ou seja, não tem respeito, consideração por Deus. Porque seus olhos se lisonjeiam, ele se exalta. Ele se acha mais importante, né, do que ele é.
até que sua iniquidade se descubra e ele se mostre um ser detestável. Ou seja, a iniquidade vai revelar, a iniquidade é pecado, é transgressão da lei, ou seja, desobediência à vontade de Deus, vai mostrar, revelar quem de fato o ímpio é. As palavras da sua boca são o quê? Malícia e engano. Então, os ímpios estão sempre envolvidos com atos maliciosos, ou seja, atos de esperteza e maldade, e envolve o engano de outras pessoas. Deixou de entender e de fazer o bem. Então, ele escolhe não fazer o bem, o ímpio. Então, nós temos que seguir um caminho oposto e distinto do ímpio. E louvar e adorar o nosso Deus. 1 Pedro 2, 4 a 5 diz assim: e chegando-vos vós para ele, nós temos que chegar para Deus. Ele, nosso Deus é o quê? A pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Quem é essa pedra viva reprovada pelos homens? Jesus Cristo. E é o nosso Deus. Mas para com Deus eleito e precioso. Para Deus o Pai, o Espírito Santo, ele era eleito e precioso. Foi escolhido para cumprir os propósitos da redenção. Vós também como pedras vivas. Então Deus também, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós estamos transformados em pedras vivas. Edificados, casa espiritual. Agora passamos a ser uma casa espiritual de quem? De Deus. Deus vem habitar em nós. Deus habita em mim e você através do quê? Da nossa mente. O Espírito Santo nos guia através da mente. E aí nós passamos a ser o quê? Um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Então aí nós passamos o quê? A entender como nós adoramos a Deus. Isso chama sacrifícios espirituais. Ou seja, o louvor, o canto, a oração, a adoração, fazer a vontade de Deus, tudo isso faz parte desses sacrifícios espirituais. Escolher fazer o bem fazem parte dos sacrifícios espirituais. Hebreus 9, 24 diz, por quê? Jesus abriu para nós uma nova oportunidade. Diz que quando Jesus morre e vai para o céu, Jesus passa a ser nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, no santuário celestial. E diz aqui, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Então as pessoas dizem que não existe santuário. E existe esse santuário, sempre existiu o santuário do céu. O da terra era uma cópia, né? Um modelo, né? Uma cópia do modelo que existia no céu. E uma cópia assim, bem simples, né? Mais simplificada, para nós podermos entender o que está acontecendo no céu. Então Jesus entrou no santuário no céu, não foi feito por mãos, mas Jesus entrou e dos seres humanos era a figura do verdadeiro. Porém, ele entrou o quê? No santuário do céu, para agora fazer o quê? Comparecer por nós perante quem é a face de Deus. Então, Deus aqui é Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, né? E aí nós podemos entender, né, que agora, com Jesus sendo nosso intercessor, Jesus está sendo nosso sacerdote, sumo sacerdote, nós podemos agora fazer orações e intercessões. E aí, Salmo 32, verso 2 a 4, diz assim, ó, louvai a Senhor com harpa. Então, instrumentos de corda também faz parte da adoração, faz parte do louvor. Cantai a ele com saltério. Não lembro o que é o saltério, é um instrumento. Um instrumento de 10 cordas. Cantar-lhe um cântico novo. Então, cantar um cântico novo significa que a gente tem uma nova experiência. A cada dia nós vamos ter nova experiência com Deus. E é verdade, a gente vai passando por a nossa vida cristã com Deus, e a gente vai passando por experiências cada vez mais e que são diferentes das anteriores. Mas cada vez que nós temos novas experiências, nós temos que aprender o que? Cantar. E cantar aqui significa, sabe o quê? Dar o tom certo. Interessante, né? Você toca o instrumento da maneira correta, ele vai sair o som correto. Então, nós também somos instrumentos na mão de Deus. E aí, quando nós vivemos uma vida de forma que nós louvamos e adoramos Deus, nós estamos cantando um cântico novo na nossa vida. Tocai bem e com júbilo. Fiz um paralelo aqui, né, com os instrumentos e nós mesmos. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então, nós temos que cantar, não porque nós estamos em tudo certo na nossa vida, tudo está resolvido, a gente não tem nenhum problema porque está com Deus, não. E sim porque a palavra do Senhor é reta. Ou seja, o que Deus fala é a verdade. O que Deus fala não tem erro. Todas as obras de Deus se envolvem o que? A fidelidade dele. É por isso que a gente tem que cantar, não por causa dos nossos problemas.
E aí aqui dá um exemplo, Salmo 40, verso 1 a 4, diz assim: esperei com paciência em Yahvé. Então temos que aprender a esperar com paciência. E ele se inclinou para mim. Então Deus está nos acompanhando, em determinado momento Deus age. E ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível. Então às vezes a gente está numa situação que só Deus nos liberta. E ele nos tira desse lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha. A rocha quem é ele? Firmou os meus passos. Então a gente às vezes precisa ser firmado nos nossos passos, para a gente andar no caminho correto. Pôs um novo cântico na minha boca. Seja, nós somos transformados quando Deus intervém na nossa vida. Nós entendemos a vontade deles, fazemos a vontade dele. O que acontece? Passamos a viver de uma forma diferente. E isso é o quê? Um novo cântico. Um hino ao nosso Deus. Nós passamos a ser um hino. Interessante, né? Muitos, né, vão ver o que está acontecendo. Ó. Muitos do verão e temerão, confiarão no Senhor por causa do nosso testemunho. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o homem que põe em Deus a sua confiança. E que não respeita. Ó, as pessoas, tem que respeitar a todos. Não. Nós temos que respeitar a Deus. E respeitar aqueles que respeitam a Deus. Aqui a Bíblia diz, não feliz é aquele que põe o Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos. O soberbo está ligado ao ímpio. Soberba é o quê? Pessoas autoexaltação própria. Nem os que se desviam para a mentira. Então nós não devemos respeitar as pessoas que se desviam para a mentira, nem as pessoas que estão, né, envolvidas em soberba. Aqui, no sentido de respeitar, ou seja, é atender à vontade dessas pessoas. Nós respeitar a Deus significa que nós estamos atendendo à vontade de Deus. Isso é o que a Bíblia diz, respeitar. Ter consideração pela palavra de Deus. Então, nós não vamos levar em consideração acima de Deus os soberbos, nem as pessoas que desviam para a mentira. É isso que está sendo explicado. Apocalipse 14, 1 a 3 diz assim: olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Cordeiro é Jesus. O Monte Sião aqui mostra uma coisa que vai acontecer no futuro. Com ele, 144 mil e que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então, 144 mil dos salvos. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E, provavelmente, é Deus, o Pai. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam suas harpas. Então, as pessoas vão ter capacidade de tocar instrumentos. Cantavam um cântico novo diante do trono. Então, em algum momento no futuro, nós vamos estar participando desse evento, dessa cerimônia. Diante dos 4 animais e dos anciãos. Então, tinha anciãos, né? Tinha os animais, tinha os anjos, tinha arpistas e também tinha quem? Os 144 mil. Diz aqui, ninguém podia aprender aquele cântico, né? É a experiência da vida. Então, vocês têm que entender que cântico é a experiência da vida da pessoa. Se não os 144 mil que foram comprados da terra. Então, eles passaram os 144 mil por uma experiência e só eles passaram. E por isso eles tinham um cântico na vida deles para expressar para Deus. Eu espero, né, que nós façamos parte desses 144 mil. Ou, pelo menos, daqueles grupos, né, da grande multidão. Então, nós temos que anunciar entre as nações a glória de Deus. Como é que a gente anuncia a glória de Deus? Temos algumas pistas. Né? Salmos 15, de 1 a 5, dá uma explicação bem profunda. Diz, Yahvé, quem habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo, sabe o que é? Morada, habitação, tenda. Quem vai habitar na sua tenda? Yahvé. Quem morará no teu santo monte? Que santo monte esse? É Sião. Nós vimos antes. Aí vem a resposta. Aquele que anda sinceramente. Tá vendo? Aquele que anda sinceramente é aquele que não se envolve com a mentira. Que pratica a justiça. Que fala a verdade no seu coração. Então você tem que tomar a decisão de andar de forma sincera perante Deus e os seres humanos. Praticar a justiça, não a dos homens, mas sim aquela que Deus fala que é a justiça. Falar a verdade no seu coração, ou seja, na sua mente. Naquele que não difama com a sua língua, ou seja, fala mal das pessoas. Mas falar a verdade a gente tem que falar. Não falar mal não, mas falar a verdade tem que falar.
nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio contra o seu próximo. Então, se o próximo não é culpado, você não vai aceitar opróbrio, ou seja, condenação, mal falatório do seu próximo, se ele é inocente. A cujos olhos o réprobo é desprezado. Quem é o réprobo é a pessoa que está em falta. Você deixa ele para lá. Mas honra os que temem o Senhor, tá vendo? Eu não tinha falado antes. Tem que honrar as pessoas que temem a Deus. Aquele conjura com dano seu e contudo não muda. Isso aqui é a coisa profunda mesmo. Você jura, a situação agora reverteu, você agora vai sofrer um dano, mas se você jurou, você não muda. É isso que Deus faz comigo e com você. Deus está sofrendo dano do pecado, mas o amor dele para mim e para você, ele não mudou. Ele continua. Por isso que a gente ainda existe. Por isso que nós temos a segunda chance. Aquele que não dá seu dinheiro com usura, ou seja, cobra juros, né, de forma que a pessoa nem consegue às vezes pagar e deve, tanto os juros. Nem recebe peitas contra o inocente, ou seja, você vem com alguma causa e você sabe que a pessoa é inocente e você mesmo assim acolhe. Nosso país, o mundo hoje está numa situação crítica em relação a isso. Tantas pessoas inocentes sendo culpadas, né? E as pessoas, né, que se envolvem, né, com a justiça, né, aceitando causas, né, dessa forma. Quem faz isso, a Bíblia diz, nunca será. Eu oro cada dia para eu estar fazendo parte dessa pessoa aqui, desse grupo aqui. Eu espero que você também tome a decisão hoje, se você ainda não tinha tomado. Um dia eu tomei a decisão, quando eu li isso aqui, a primeira vez, tomei, clamo a Deus todo dia, clamo a Deus para que Deus me dê o poder para alcançar essa condição aqui. Você também pode fazer isso. Você quer fazer isso? Então toma uma decisão agora, para você ler esse Salmo 15, de 1 a 5, e você toma a decisão de você fazer parte desse grupo. Clame a Deus pedindo poder para alcançar essa condição. Ele diz Deus que esse é quem vai habitar no tabernáculo dele. Esse é que vai estar no santo monte. Hein? Salmo 24, de 3 a 5 diz: quem subirá ao monte do Senhor novamente? Quem estará no seu lugar santo? Deus fala aqui novamente. Aquele que é limpo de mãos. Meu Deus do céu, que é limpo de mãos? Aí eu posso dar exemplo de Pilatos, né? Pilatos lava as mãos e deixa Jesus ser condenado. Ele estava limpo de mão? Não. A mão dele continuou suja. Ele lavou a mão, mas as mãos de Pilatos continuaram sujas. Continuaram sujas. Caifás, da mesma forma, com as mãos sujas, condenou Jesus sendo inocente. Então, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, puro de mente. Isso é difícil, hein? Puro de mente. Nós temos que ter uma luta diária. Que não entrega a sua alma à vaidade. O que é vaidade? Está relacionado com soberba, está relacionado com cobiça, está relacionado com orgulho, exaltação imprópria. Nem jura enganosamente. Ou seja, você jura, né, só para a pessoa, né, te dar determinado favor e depois você muda. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E glória, meus irmãos. Isso aqui é o caminho da redenção. Deus está me chamando, está chamando você para essa condição. E essas são as pessoas que vão habitar com Deus no lugar santo. Nós já nascemos com essa condição, com certeza não nascemos. Mas nós podemos viver e alcançar essa condição com certeza, porque Deus vai nos dar uma capacidade para isso. E aqui diz, Apocalipse 21, 3, diz: e eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo. Ó. Quem habitar no tabernáculo, e eis o tabernáculo. A palavra original lá é esquene. Sabe o que é esquene? Tenda, tabernáculo. De Deus com homens, pois eles com ele habitará. No original é esqueno, que vem da palavra esquene. Que significa fixar a própria tenda, habitar. Então, o tabernáculo de Deus, né, é a Shekinah, é a presença visível de Deus. Imagina, que bênção. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Meu Deus, isso aqui, Deus vai cumprir isso aqui. E ele será o seu Deus.
Ele será meu Deus. Eu espero que você também aceite ele como seu Deus, porque ele está voltando muito em breve. E ele nos dá conselho, alguns conselhos, mas Salmos 40, de 6 a 7, diz que nós temos que ter cuidado com que sacrifício é esse que nós estamos dando para Deus. Aqui diz que quando Jesus, né, veio salvar a humanidade, foi o verdadeiro sacrifício. Tinha sacrifício de animais? Tinha. O povo de Israel fazia sacrifício de animais, ainda alguns lugares ainda continua fazendo. Mas qual era o verdadeiro sacrifício? A própria vida de Jesus. E é por isso que Salmo 46 diz: sacrifício e oferta não quiseste. Aos meus ouvidos abriste, holocausto de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse o que? Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito. Então Jesus veio ser o sacrifício. O que é Jesus se tornar o sacrifício? Jesus viveu uma vida de acordo com a vontade. Então a gente fica pensando que sacrifício é dar dízimo, é dar oferta, é estar na igreja todo dia, cantar. Não, sacrifício é a nossa vida para com Deus. Esse é o sacrifício. E aí, Salmo 50, verso 13 a 15 diz: comerei eu carne de touros? Será que você vai substituir, né, o dinheiro que eu estou dando na igreja, ou as coisas que eu estou fazendo? Vai substituir o verdadeiro sacrifício que Deus quer de mim? Não. Comerei eu carne de touros? Deus pergunta. Deus come carne de touro? Não. Beberei sangue de bodes? Deus não precisa de dízimo e oferta? Não. Quem precisa de oferta somos nós. Quem precisa de oferta são os pastores, né? São as igrejas para manter a obra da pregação do evangelho. Por isso que Deus instituiu isso. Mas Deus não precisa disso. Deus diz qual o sacrifício que ele quer. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Que sacrifício é esse de louvor? Paga ao Altíssimo os teus votos. Então, sacrifício de louvor nós já vimos vários, né? Cantar, louvar, adorar, não mentir, não estar envolvido, né, com a ganância, não jurar e depois voltar atrás. Tudo isso faz parte do sacrifício. Ou seja, a nossa vida. Invoca-me, então, no dia da angústia. Então, quando você estiver na angústia, e todos nós vamos passar por angústia, já não estamos passando. Eu te livrarei, tu me glorificarás. E desce. Deus fará isso por você. Sacrifício, Salmo 51, 16, 17 diz: pois não, Deus não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocausto. Não é as coisas. O sacrifício para Deus, aqui, novamente, são um espírito quebrantado. O que é espírito quebrantado? É você consciente de ser um pecador. Você está consciente que você necessita de Deus. Você busca em comunhão com Deus. Você busca fazer a vontade dele. É um espírito quebrantado. Um coração quebrantado. Uma mente consciente que nós somos fracos e falhos. E contrito, ou seja, Deus não vai nos desprezar. É a nossa vida. A nossa vida de comunhão com Deus. É que, de fato, são os verdadeiros sacrifícios. E aí vem a pergunta que está aqui em Miqueias, né? Com que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei diante de Deus Altíssimo. Como é que a gente faz isso? Apresentar-me diante dele com holocaustos, com bezerro de um ano? Pode. Mas isso é o que é o verdadeiro sacrifício? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? O povo de Israel fazia um monte de sacrifício e depois, no final, rejeitou Jesus. Não teve sentido nenhum. 10.000 ribeiros de azeite? Graça é a solução. Darei o meu primogênito pela minha transação, ou seja, teve reis, né, como Manassés, virou agoureiro, sacrificou os filhos, né, ou seja, desobedeceu a Deus de formas imensas, né? Talvez até pensando que estava adorando, né, Deus de forma correta. Às vezes a gente fica pensando também. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então tem pessoas aí matando bebês. Meu Deus, não quero nem pensar. Deus diz aqui: ele te declarou ao homem o que é bom. Deus já declarou. O que é que o Senhor pede de ti? O que é que Deus pede de mim, de você?
senão que pratique a justiça. Salve o inocente, aquele que está sendo perseguido, que está sendo oprimido. Ames a benignidade, ou seja, busque o bem. Andes humildemente com teu Deus. É isso que Deus pede. Seja humilde. É humilde. Aceite Deus corrigir, te guiar. Você aceita isso? Eu aceitei. Tem sido duro, viu? Tem sido difícil. Mas eu tenho aceito. Temos que tomar a decisão, meu irmão, de cessar de fazer o mal. Isaías 1, verso 3 diz: não continueis a trazer ofertas vãs. Às vezes a gente tenta trazer aquelas ofertas, né? Mas nossa vida não é uma oferta para Deus. Mas a gente traz a oferta tentando comprar Deus. Deus diz: não traga oferta vãs. O incenso é para mim abominação. Aquilo que você trouxer vai ser abominação, porque Deus não aceita. As luas novas, que você podia ser uma bênção para você, os sábados, ou seja, a guarda dos sábados, as festas religiosas, a convocação da assembleia, a reunião na igreja, é para ser uma bênção. Mas se sua vida não é uma oferta agradável a Deus, Deus não suporta, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Isso não mudou, não, viu? E aí vou dar alguns exemplos que hoje nós está muito atual. Hoje o mundo está cumprindo as profecias perfeitamente. Isaías 5, 23 diz: ai dos que ao mal chamam bem. Hoje, homem que casa com mulher é o errado. Criaram-se mais de 100 gêneros, né? Deus criou gênero e gênero, macho e fêmea. Então, ai dos que mal chamam bem, e bem é mal. E se você falar isso, né, talvez você nem a pessoa nem aceita mais você, manda processar. Né? Você é processado com fake news. Que fazem das trevas luz. Ou seja, pega as coisas, né, que estão em trevas, ou seja, não são de acordo com a vontade de Deus, e você diz agora que é luz. Uma nova luz, né? Um novo conhecimento, uma nova época, um novo tempo. E faz da luz treva, ou seja, aquilo que Deus revela como a verdade, que a palavra de Deus é as trevas, né? O Gênesis, né? É errado, né? Adão e Eva não existiu, né? Que ocorreu foi a evolução, né? Homens agora, né, pode escolher, né? Você não nasce homem ou mulher, você escolhe depois. Ou seja, você pega a luz que Deus revelou e torna em trevas. Fazem do amargo doce. Né? Deus diz: olha, isso aqui faz mal a você. Não, hoje é excelente. Vamos liberar, né, as drogas. Vamos liberar, né, a maconha e outras coisas. Né? Liberar, né, água. Liberar um suco de uva para as pessoas. Né? Orientar as pessoas a se alimentar da maneira correta. Não é feito. Torna o doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. São pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. Prudentes diante de si mesmos, né? Sabem tudo da lei, interpretam a lei, julgam e condenam os outros. Né? Ai dos que são poderosos para beber vinho, bebida alcoólica e dentre outras coisas, muito mais coisas hoje. Homens de poder misturar, né, com bebidas fortes. Até comprimidos você compra agora, né? Para você ficar, né, alucinógenos. Ai dos que justificam o ímpio por suborno. Então as pessoas são compradas, né? De repente, né? Sai muitas pessoas que categoricamente elas estão condenadas e elas saem, né? São justificadas. E ao justo negam a justiça, né? Pessoas, né, que estão inocentes, estavam só passeando, caminhando, ou só falou, expressou um pensamento, foi preso, ou é preso de repente, né? A nossa vida está bem atual, né, com as profecias. Isaías 1, de 15 a 18, Deus diz para mim e para você: por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Então, se você não se posicionar do lado da verdade, quando você estender a sua mão, Deus esconderá os olhos.
Ainda que multipliqueis as vossas orações. Né? Deus já está falando. Não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Imagina, cheia de sangue, né? Pode ser sangue de crianças mortas, né? Ou de crianças que você votou em algumas pessoas e essas pessoas estão a favor do aborto. Votando leis para morte de criança. E você é participante, né? Suas mãos também estão com sangue. Isso é um exemplo que eu dei. Tem outros casos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de meus olhos. Então nós temos que tomar decisão. Nós temos que nos posicionar do lado de Deus, meus irmãos. É agora. Não é daqui a 10, 20 anos, não. Não é quando vier o decreto dominical, não. A perseguição já está acontecendo. Você já está sendo testado e provado. Ajudai, né? Deus diz aqui, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. O que é o mal é o contrário que Deus revela na Bíblia. Contrário à vontade dele. Aprendei a fazer o bem. O que é o bem? Aquilo que Deus revelou na Bíblia. Homem casa com mulher. Os dois se unem e se tornam uma só carne. Isso é o bem. Guarda o dia do sábado. Devolva o dízimo e a oferta. Isso é bem. Tudo que Deus revela que tem que fazer é o bem. Procurai o que é justo. O que é justo? É o que Deus revela na Bíblia. Ajudai o oprimido. O que é o oprimido? É aquele que as pessoas estão perseguindo ele porque ele quer fazer a vontade de Deus e mesmo assim ele é perseguido. É o oprimido. Fazei justiça ao órfão. O que é o órfão? O órfão é aquele que nasceu e não tem apoio. Imagine aquele que nem nasceu ainda, as pessoas já estão perseguindo, tentando abortar. Tratai a causa das viúvas. Viúvas são as mulheres que estão abandonadas. Se você tem arrimo de família, você tem com obrigação perante Deus cuidar da sua família, da sua mãe, suas irmãs. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escalado. Se você fizer essas decisões, seguir o caminho que Deus está dizendo que você tem que trilhar, Deus diz, ainda que teus pecados sejam como vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Deus vai te perdoar. Deus vai me perdoar. Eu não tenho dúvida, não, que eu já escolhi seguir esse caminho aqui. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que você seja vencedor. Que você habite nesse monte santo. Que você alcance a condição que Deus quer que você alcance. Mas você tem que tomar a decisão hoje. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já deseja-te um feliz sábado. E começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.